E aí, oficialmente, boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los aqui, ainda que desta maneira um tanto quanto atípica, estranha, né, diferente do que nós estávamos acostumados. Mas até quero dar alguns informes antes de propriamente, reiniciar, recomeçar as aulas de prática. Não esperávamos, não planejamos isso, né, a Universo tem contrato com vocês através de aulas presenciais, em sua predominância, mas por questão de saúde pública e por determinação do governo, estamos cumprindo o que determina o decreto de suspender as aulas por 30 dias, justamente em função desse estado pandêmico de coronavírus que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro, infelizmente. Quero contar com a sincera colaboração, compreensão de todos vocês nesse processo de adaptação a novas estratégias virtuais que não estávamos acostumados. Quero dizer que nós todos, professores, coordenadores, direção, não estamos olvidando esforços para que todo esse processo dê certo e, portanto, quero pedir essa paciência, essa colaboração, essa compreensão de todos vocês. Não existe a menor possibilidade de cancelamento do semestre. Nós estamos aqui a honrar com os nossos compromissos, através dessas aulas à distância, a fazer estudos dirigidos, a seguir a vida como ela nos está sendo posta hoje, justamente para que a gente possa avançar. Então, eu acabei de dizer isso na aula de prática, estou dizendo isso também na aula de processo, em todas as aulas de disciplinas que eu ministro, e esse recado vai como um acalanto no coração de vocês, especialmente porque vocês são nono semestre, alguns décimo semestre, e ninguém pretende atrasar a sua vida acadêmica, né, diante dessa força maior, que é o estado de pandemia. Então, eu peço compreensão e seriedade nessa etapa, para seguir adiante com os estudos dirigidos, com essas aulas online, cumpriremos as determinações governamentais. Quando o governo liberar, no outro dia a gente volta às aulas. Enquanto isso não acontece, precisamos nos adaptar. Até para justificar, nós decidimos cancelar o VT e cancelar o simulado, até porque muitos estão passando por notória situação crise, né, financeira, muitas vezes o VT requisita e gasto de dinheiro, vocês querem fazer o melhor evento possível, não sabemos ao certo quando estaremos de volta à rotina presencial, então colocamos logo na semana passada esse assunto em pauta de discussão, para que vocês não percam tempo com essas programações de atividades que não sabemos se poderia acontecer diante dessa nova realidade. Então, o cancelamento do VT e do simulado tem como objetivo único e exclusivo favorecer a todos vocês. E aí, para aproveitar os estudos dirigidos que nós estamos obrigados a fazer, até para disciplinar vocês a esse estudo também em casa, nós vamos aproveitar essas tarefas enviadas através de estudo dirigido para que vocês possam, através dessas tarefas, serem pontuados e obterem aí a nota que comporá o VT. Oi, Jane. Que bom, identifiquei que é você. Não tinha identificado não, mas aceitei. Então, estamos todos aqui de volta na nossa rotina, e aí considerando que eu estou na minha casa e que a gente não tem tanto tempo para conhecer cada um mais de perto, eu me sinto à vontade, né, agora para fazer uma confissão para vocês que alguns não sabem, em função dessa rotina tão atropeladora de sala de aula. Eu sou uma pessoa muito espirituosa, eu sou uma pessoa que vive à base de energias, sou uma pessoa extremamente mística e uma pessoa que ama a poesia. Amo, de coração. Por isso até que sou fã de Léo Flores, porque poesia, para mim, é a maior expressão da alma, é a maior exteriorização de que o coração efetivamente fala. E aí eu quero pedir licença a vocês, porque eu quero começar a aula não falando do processo do trabalho,
Você não esperava que eu fizesse isso hoje, você esperava que eu já chegasse aqui na velocidade da luz, falando sobre o processo do trabalho, mas eu quero pedir licença em 2 minutos para declamar um poema. Um poema que, para mim, tem tudo a ver com a realidade atual. Tenho feito isso em quase todas as disciplinas que eu dou aula. Não fiz em prática, porque nós temos um conteúdo tão atropelado, de um tempo tão pequeno, não pude fazer lá, mas aqui em processo eu vou dedicar. E aí, hoje eu não vou ler um poema de Léo, depois eu vou até procurar no livro que eu tenho, vou fazer essa homenagem a ele também, mas eu vou ler um poema de um cara que eu sou fã, de carteirinha. Braulio Bessa, eu tenho todas as suas obras e eu deixo esses livros na cabeceira da minha cama, do meu quarto, justamente para que eu possa ler, a depender do estado de espírito que eu esteja a cada dia. E essa semana, o meu estado de espírito, de reflexão, de readaptação a essa nova realidade, me fez lembrar de um poema que, para mim, é um dos mais sentimentais e realistas possíveis, que é Recomece. Então, eu quero declamar esse poema e oficialmente abrir a aula de processo do trabalho com nada de conteúdo de processo do trabalho, mas conteúdo de é, recomeço de vida, recomeço de alma, de esperança, de crença de que dias melhores virão. Então vamos lá. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Eu acho que esse poema tem tudo a ver com o estado de espírito que todos nós estamos vivendo, e é preciso acreditar em bons ventos, em melhores fluidos, em dias melhores para que a gente possa voltar a respirar numa harmonia menos penosa do que essa que nós estamos sofrendo hoje. Então, é feita aí, né, esse, essa iniciação à aula de uma forma completamente diferente, mas acho que extremamente necessária e adequada ao que nós estamos vivendo. Vamos falar também sobre o que interessa, que é o processo do trabalho. Eu gostaria de perguntar se todos vocês conseguiram acompanhar as lives que eu fiz pelo Instagram na semana passada. Uma das lives, inclusive, sobre o processo do trabalho, está disponível no YouTube. Ainda estou meio primitiva, a Márcio tem me dado uma super ajuda, mas o importante é colocar lá o conteúdo para que vocês tenham esse acesso, caso porventura não tenham conseguido participar ao vivo dessas lives. Então, coloquem, por favor, aí no chat
Quem não assistiu à aula, porque se a maioria assistiu, eu vou dar seguimento, mas se não assistiram, eu vou voltar, porque vocês não podem perder esses conteúdos. Quem não assistiu, por favor, se manifeste, galera. Hello? Vocês me dão retorno? Eu preciso saber se eu vou seguir adiante com o conteúdo considerando a live ou se vocês não assistiram a live, porque se vocês não assistiram, aí excepcionalmente eu vou voltar no conteúdo para a gente prosseguir. Escrevam aí, gente, para eu conseguir me ambientalizar e ver. Não assistiu, de processo não assistiu. Beijo, Maelvi, obrigada por todo o apoio, toda a colaboração, toda a assistência que você tem dado aos alunos, Mar. Muito obrigada, de coração. Bem, como todos que se pronunciaram aqui não assistiram, eu vou começar então a aula de hoje seguindo aí no conteúdo de partes e procuradores. Na sequência, a gente fala de representação processual e segue aí na apostila. Quem tiver com a apostila, ótimo, vocês vão encontrar esse conteúdo. Eu não estou aqui com a minha para dizer a página, mas deixa eu pegar, né? Página 23. Obrigado, Rô, muito obrigada. E eu fiz uns slides para facilitar aqui o acompanhamento da aula, né? E ficar mais fluido aí o conteúdo que eu preciso passar para vocês. Vê se vocês conseguem enxergar aí a minha tela. Conseguem? Alguém me dá um retorno? Se consegue, por favor, enxergar a minha tela? Sim? Obrigada, Jane. Ótimo. É, eu vou seguir aqui, então, esses slides para que a gente possa fluir aí no conteúdo. Como eu estou sem o maior companheiro das minhas aulas, que é o quadro, né, a louça, eu substituí, então, o recurso pelo PowerPoint para que a gente possa aqui dinamizar esses conteúdos. Então, sem maiores delongas, né, vamos nessa. Nós vamos começar a aula de hoje com o estudo de partes e procuradores. Fazendo uma distinção inicial, porém muito importante, uma coisa é ter capacidade de ser parte, outra coisa é ter capacidade de estar em juízo. A capacidade de ser parte existe a partir do nascimento com vida para as pessoas físicas e a partir da existência da personalidade fática, que é o nascimento com vida. Eu nasci viva, respirei, eu já tenho capacidade de ser parte, eu não terei capacidade de estar em juízo, porque eu não vou ter a plena capacidade para o exercício dos atos da vida civil. Então, quando a pessoa ainda não tem capacidade de estar em juízo, que é exatamente o atributo para o exercício da capacidade postulatória, judicial, da capacidade da realização dos atos processuais. Quando essa pessoa não tem essa capacidade de estar em juízo, ela precisa estar ou assistida ou representada. Vocês sabem, inclusive, que com o alcance da idade de 18 anos, nós adquirimos a plena capacidade para exercer os atos da vida civil e, naturalmente, adquirimos também a plena capacidade para estar em juízo. Vale ressaltar, inclusive, acerca do princípio do ius postulandi, que é um princípio adotado pelo processo do trabalho, que está disciplinado no artigo 791 da CLT e que não exige
a capacidade processual do advogado patrocinando o seu cliente. Por isso, conforme artigo 791 da CLT, tanto os empregados quanto os empregadores podem estar desacompanhados de advogado até o final do processo trabalhista. Vocês já fizeram aquela atividade sobre princípios, e certamente quando vocês estudaram sobre o princípio do ius postulandi, vocês encontraram a súmula 425 do TST. Essa súmula 425 do TST traz exceções ao ius postulandi. O que é que ela diz? Que o ius postulandi deve ser adotado na Justiça do Trabalho até as suas esferas ordinárias, isto é, até o TRT. Então, inclusive, cabe no ius postulandi da parte eu interpor um recurso ordinário para o TRT desacompanhado de advogado. Inclusive, isso nem existe em sede de juizados especiais. O recurso nos juizados especiais requisita a presença do advogado, mas na Justiça do Trabalho a gente admite. Admitimos, portanto, o ius postulandi até o TRT. Mas, seguindo os mandamentos da súmula 425 do TST, não se aplica o ius postulandi para as ações rescisórias, para as ações cautelares, para os mandados de segurança e para os recursos destinados ao TST. Para essas hipóteses, eu preciso da capacidade postulatória processual que é exercida pelo advogado. Ok, gente? Então, fiquem atentos a esses detalhes, mas a regra é a admissão do ius postulandi para, inclusive, a capacidade de estar em juízo. Agora, naturalmente, para aqueles menores de 18 anos, eles precisam estar assistidos ou representados a depender da situação concreta. Se você pensar num aprendiz com 15 anos de idade, ele é absolutamente incapaz e precisa estar representado. Se você pensa num aprendiz de 17 anos, ele precisa estar assistido, e esta representação legal, em regra, é feita pelos seus genitores. Vale, inclusive, ressaltar para vocês o artigo 793 da CLT. O artigo 793 apresenta aí uma ordem importantíssima nesta representação para os menores de 18 anos. Olha o que dispõe o artigo 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita pelos seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, através dos seus procuradores. Na falta de procuradores do trabalho, o menor de 18 anos deve ser representado pelo sindicato. Na falta do sindicato da categoria, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Então, o artigo 793 da CLT apresenta aqui as hipóteses de representação legal para os menores de 18 anos. Sila está dizendo que não achou a aula de partes e procuradores, porque efetivamente eu não sabia usar ainda, não tinha inscrição no canal, não tinha criado o meu canal, mas você não vai perder o conteúdo que eu estou repetindo. E quando a gente chegar em intervenção de terceiros, a gente comenta as dúvidas aí que surgiram no exercício número 2, ok? Bem, dando seguimento aqui às informações acerca de partes e procuradores, vocês conseguem aí ver na tela algumas informações sobre representação processual. Eu já falei sobre a representação dos incapazes, por isso citei 793. Coloquei aqui essa informação de pessoa casada, só para lembrar que existia um esdrúxulo na CLT, que foi corrigida pela reforma trabalhista. Nós tínhamos um artigo 792 da CLT, que dizia
que as mulheres casadas podiam atuar no processo do trabalho desacompanhados dos seus maridos, né, desassistidos dos seus maridos, mas a gente sabe que a mulher casada teve essa autonomia, essa independência em relação ao seu marido, desde o Estatuto da Mulher Casada, né? Então, esse artigo aí não tinha mais sentido, mas só foi revogado efetivamente pela reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Coloquei aqui algumas informações sobre a representação de pessoas jurídicas de direito público interno, então, nesse sentido, você sabe que a União é representada pelo presidente, mas imagina, o presidente da República ficar indo para as audiências, por isso a gente tem os advogados gerais da União, o Estado pode ser representado pelo governador, mas para facilitar essa representação processual, nós temos aí os procuradores do Estado, os municípios têm aí os procuradores do município, para inclusive representar o prefeito, né, nessas ações que envolvam os municípios, as autarquias, fundações públicas, entidades, né, de caráter público criado por lei, também pelos seus efetivos representantes, então as autarquias são representadas pelos procuradores federais, as pessoas jurídicas de direito privado são representadas pelos seus sócios ou pelo seu administrador, mas efetivamente na Justiça do Trabalho a gente muito vê a atuação do preposto, já já eu falo sobre o preposto, porque eu reservei aqui uma tela especial para ele. Você sabe que o falido, né, é representado pelo administrador judicial, que é quem responde pela massa falida, é o representante da massa falida. Você sabe que o espólio é representado pelo inventariante. Você sabe que os idosos não têm aí nenhum tipo de incapacidade, a menos que esta seja declarada através de um processo judicial, mas a mera condição de idoso não traz para ele qualquer incapacidade. Eles ganharam, na verdade, uma prioridade na tramitação dos processos, mas não precisam necessariamente estarem aqui representados. Deixa eu liberar alguém que está pedindo permissão aqui. Massinho. Seguindo aqui nos nossos ensinamentos, vocês conseguem verificar aí na tela a informação, né, que eu estava falando acerca do preposto. O preposto sofreu uma alteração sobre a sua regulamentação a partir da reforma trabalhista. Então, aqui, como é bem interessante fazer esse direito comparado, eu vou te dizer como era antes e como ficou depois. Tudo bem que hoje você só vai adotar a legislação em vigor, que é a reforma trabalhista. Então, na tela aí, você consegue ver uma informação muito clara, reforma trabalhista. No parágrafo 3º do artigo 843, você observa a seguinte disposição da lei. O preposto, a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, que é uma das pessoas que representa a pessoa jurídica do empregador, não precisa ser empregado da parte reclamada. Por que a reforma trabalhista trouxe isso? Trouxe isso, inclusive, de maneira muito clara, porque mudou uma realidade antes apresentada na figura do preposto, inclusive consolidada pela súmula 377 do TST, que perdeu o seu objeto em função da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, exigia-se que o preposto comprovasse a condição de empregado da reclamada, né, da empresa reclamada, exceto quando ele fosse preposto ou representante do empregador doméstico, quando fosse representar a microempresa ou a empresa de pequeno porte. Mas, em outras hipóteses, o preposto deveria ser necessariamente empregado do reclamado. Isso estava posto na súmula 377. Então, quando a gente recebe essa nova formatação pela reforma trabalhista, que informa no parágrafo 3º do artigo 843
que o preposto não precisa mais ser empregado da reclamada, a gente passou a observar tão somente a legitimidade da representação do preposto em audiência, que é formalizada através da carta de preposição. Antes da reforma trabalhista, o que acontecia era o seguinte: se eu fosse preposta do reclamado e eu só levasse a carta de preposição e não comprovasse a minha condição de empregada, exceto para a representação, né, o preposto de empregador doméstico, de ME e de EPP, a reclamada iria sofrer os efeitos da revelia por ausência de representação técnica exigida pela Justiça do Trabalho. Mas agora, isto é, a partir da reforma trabalhista, nós temos aí o cumprimento apenas da verificação de que o preposto tem conhecimento dos fatos e que, portanto, ele está ali legitimamente representando a empresa conforme outorga de poderes extraída da carta de preposição. Ok, gente? Beleza? Por favor, vão me dando retorno aí sobre a compreensão do assunto. Podem, inclusive, em caso de pergunta, ativarem o áudio para participarem ativamente da aula. Quem preferir escrever, sinta-se à vontade também. E desculpa aí a velocidade da minha voz, mas vocês já estão até acostumados com essa rotina hiperdinâmica das aulas de processo. E até para não dar sono na sua casa, né, eu tenho que estar aqui mesmo elétrica, mais ainda do que o que eu já sou, para você ser desafiado por mim aí e me seguir até o final da aula. Bem, interessante também falar aqui acerca dos deveres das partes e, inclusive, da litigância de má-fé. Vocês, no exercício acerca dos princípios, vocês observaram o princípio da lealdade processual. As partes precisam honrar com a lealdade processual e isso, inclusive, contribui positivamente para a estabilidade da lide. Quando as partes descumprem os mandamentos da boa-fé, estará, então, atuando em litigância de má-fé. Então, a CLT trouxe aqui, inclusive, artigos dedicados ao tratamento desses deveres das partes, e por isso eu transponho aí na sua tela os artigos 793A, 793B, na verdade, toda a seção número 4 de responsabilidade por dano processual, que envolve o 793A, B, C e D, foram inseridos pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467. E logo no artigo 793A, você encontra a seguinte informação: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou terceiro interveniente. Na sequência, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Aquele também que alterar a verdade dos fatos, aquele que usar do processo para conseguir objeto ilegal, aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, ou ao que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, também para aquele que provocar incidente manifestamente infundado, ou até mesmo para aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, a gente já tem aí o regramento jurídico da litigância de má-fé, inclusive, até para pôr em prática os ensinamentos do artigo 973B da CLT, quem já estagia na área trabalhista, ou até quem é empregador, quem tem alguma prática, né, mais dinâmica no processo do trabalho, deve ter visto, em maior número, condenações por litigância de má-fé. Inclusive, vale a pena aqui mencionar, a título de exemplo, que o José Cairo Júnior foi o juiz, ele é lá de Ilhéus, foi o primeiro juiz no Brasil
a proferir uma sentença trabalhista. Ele publicou no sábado mesmo, no primeiro dia de vigência da Lei 13.467, especificamente no dia 11 de novembro de 2017, e ele, acho que colocou assim na cartola uma sentença que fizesse ele se tornar mais famoso do que o que ele já era. Foi conhecido no Brasil inteiro, saiu inclusive no Fantástico, porque ele proferiu uma sentença julgando improcedente os pedidos do autor, inclusive condenando o autor por litigância de má-fé, condenando o autor por pagamento de custos processuais e condenando o autor vencido em relação a honorários advocatícios. Ele pôs em prática todos os novos mandamentos da reforma trabalhista e, no final, a condenação a esse sujeito, empregado, ex-empregado, foi na ordem de R$ 8.500. Isso foi um baque. Saiu nos noticiários de todo o Brasil. Para ser muito fiel a essa narrativa, devo dizer que, em relação a esse processo, o advogado do reclamante sucumbente interpôs recurso ordinário e essa sentença foi alterada, mas ainda assim continuou condenando o empregado. Na verdade, salvo a memória, foi condenado ao pagamento das custas e da litigância de má-fé, mas foi suprimida a verba referente aos honorários advocatícios. Só para, né, citar a título de exemplo, mas essa litigância de má-fé tem sido muito mais utilizada pelos magistrados diante de detecções de lides temerárias. Quem reformou foi o TRT mesmo, Rô, da Quinta Região. Bem, seguindo aí, né, os artigos, vamos agora ao artigo 793-C. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar a multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Então, veja que a condenação por litigância de má-fé não decorre tão somente de provocação da parte. O juiz, de ofício ou a requerimento, pode identificar essa má-fé e condenar o litigante ao pagamento de uma multa, que varia entre na verdade, mais de 1 e menos do que 10% do valor corrigido da causa, ok? Essa litigância funciona para indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e também arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária e que desonraram, portanto, a lealdade processual. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Só para lembrar, o atual limite máximo do RGPS é de R$ 6.101,06. Esse limite máximo varia todo ano, porque há uma atualização, mas o teto estabelecido para 2020 é R$ 6.101,06. O valor da indenização será fixado pelo juiz, ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos, na fase de liquidação de sentença. E aí a gente fala, inclusive, mais um pouquinho sobre isso, quando alcançarmos aí o momento processual de liquidação. Ok, gente? Interessante também ler para vocês que a litigância de má-fé também se aplica à testemunha, que é intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. E a gente vê que, infelizmente, a testemunha continua sendo a prostituta das provas. Muitas vezes a gente tem fabulosos artistas funcionando como testemunhas, contando as mentiras cabeludas diante do juiz do trabalho. Devo dizer, inclusive, pela minha experiência,
que se condena a testemunha a pagar multa, muito menos do que elas mereciam, porque tem cada uma que misericórdia. Só Jesus na causa. O juiz, né, claro, vai detectar isso e não esqueça que, embora a Justiça do Trabalho não seja competente para processar e julgar as ações de cunho penal, caso o juiz detecte aí o falso testemunho, isso é crime, o juiz vai, inclusive, diligenciar aí esse episódio para a Polícia Federal, porque é a polícia que vai dar o apoio aí à Justiça do Trabalho diante da jurisdição federal da Justiça do Trabalho, e esse processo criminal de falso testemunho vai ser, então, processado na Justiça Comum, não propriamente na Justiça do Trabalho, porque, conforme artigo 114 da Constituição Federal, nós não temos na Justiça do Trabalho a competência penal. Até aí tudo bem, meus amores? Alguma dúvida? Não? Diga, Rô. Você escreveu aí, professora, veja a dúvida anterior. Ah, foi mal. Nas empresas de economia mista, a representação tem alguma particularidade? Não, em regra não. As empresas de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e são representadas pelo preposto, que então não precisam, diante da nova ordem trabalhista, não precisam ser empregados. Mas, pelo amor de Deus, esse preposto deve ter conhecimento dos fatos, porque se ele não tiver conhecimento dos fatos, ele vai contribuir para os efeitos da revelia. A gente sabe que se o réu está presente na primeira audiência, ele não é revel. Mas se eu levo um preposto ET, que nada sabe acerca dos fatos, ele acaba fazendo resultar nos efeitos da revelia, que é a confissão ficta quanto à matéria de fato, porque ele não sabe combater nada que foi posto na petição inicial. Então, você está acostumado a saber o seguinte: a ausência injustificada do reclamado, considerando que ele foi devidamente notificado com efeitos de citação, resultará na revelia. Então, o reclamado foi notificado, não comparece à primeira audiência, revel. Estou falando em ausências injustificadas. Ok. Agora, se ele comparece, inclusive legitimado ali pelo preposto, com carta de preposição inclusive, apesar de não se exigir que o preposto seja empregado, a exigência implícita é que ele tenha conhecimento dos fatos. Isso me parece óbvio, porque se eu levar uma pessoa para representar a reclamada e essa pessoa nada souber acerca dos fatos trazidos pelo reclamante, o juiz certamente concluirá pela veracidade dos fatos apresentados na inicial. Concordam? Então, embora não seja imputada efetivamente a revelia ao reclamado, esse reclamado vai sofrer os efeitos como se revel fosse, diante da confissão ficta, já que o preposto não contribuiu para combater absolutamente nada do que foi narrado na petição inicial do reclamante. Me fiz clara, meus queridos? Posso seguir? Beleza. Vamos nessa, então. Seguindo aqui. Quero reservar comentários especiais em relação à atuação dos sindicatos no processo do trabalho. Vocês estudaram lá de Trabalho 2 que o sindicato funciona como substituto processual da categoria que ele representa. Por isso, a gente estudou, inclusive, dissídio coletivo no Direito do Trabalho 2. Vocês viram que o sindicato é o autor do dissídio coletivo em face do sindicato patronal ou em face da empresa, sem nenhum tipo de problema. Mas, efetivamente, o sindicato pode atuar de 3 formas em um processo trabalhista. Primeiro, funcionando com legitimidade ordinária.
O que é essa legitimidade ordinária? É atuando em seu nome e na defesa dos seus próprios interesses. Ou então, atuando representando um terceiro. Vamos dar esses dois exemplos. Primeira situação é a legitimidade ordinária pura do sindicato. Vamos imaginar que Rodrigo, empregado, optou por escrito, de maneira, portanto, expressa, a realizar as contribuições sindicais em prol do sindicato da sua categoria. Só que Rodrigo deixou de pagar essas contribuições sindicais. Isso legitima o sindicato ingressar com uma ação em face de Rodrigo, cobrando essas contribuições que não foram adimplidas pelo associado. Nessa hipótese, eu vou ter uma ação cujo autor é o sindicato e cujo réu é Rodrigo. O sindicato aí atua em seu nome e para salvaguardar os seus próprios interesses. Legitimidade ordinária pura ou própria. Agora, o sindicato também pode atuar como representante legal de uma pessoa, de uma coletividade, ou até de um incapaz, como eu citei agora há pouco no artigo 793 da CLT. Então, vamos imaginar que o menor de 18 anos, devidamente representado pelo sindicato da sua categoria, vem propor reclamação trabalhista em face da empresa X. Bem, o sindicato aí está agindo como representante processual do menor de 18 anos. O autor da ação é o menor, ele que tem capacidade de ser parte, mas como não tem capacidade de estar em juízo, está devidamente representado pelo sindicato. Aí eu tenho uma legitimidade ordinária imprópria ou por representação. Então, legitimidade ordinária imprópria ou por representação, ok? É quando o sindicato atua representando aí uma pessoa. Agora, o sindicato também pode atuar com legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual. É quando ele atua em seu próprio nome, mas para defender interesses alheios, interesse de terceiros. Isso acontece muito naquelas hipóteses em que o sindicato atua propondo dissídios coletivos, né? Então, quando o sindicato propõe um dissídio coletivo, ele é o autor da ação, está atuando em seu próprio nome, em nome do sindicato, mas para salvaguardar interesses de terceiros, da coletividade, daqueles associados ou daqueles trabalhadores que fazem parte daquela determinada categoria. Me fiz clara? Então, o sindicato pode atuar em legitimidade ordinária, seja legitimidade pura ou por representação, e o sindicato também pode atuar como substituto processual. E aí ele vai fazer isso nos dissídios coletivos, ok? Enquanto vocês estão aí se organizando, eu quero estrategicamente fazer de público um agradecimento a Márcio, que está assistindo essa aula, né? Só como convidado, ele já ultrapassou aí esse desafio de direito processual do trabalho, mas Márcio, muito obrigada, em nome da Universo, pela ajuda, pela dedicação, pela atuação proativíssima e fenomenal que você e outros colegas têm dado nesse processo de readaptação dos professores a essas plataformas virtuais. Márcio tem aí contribuído sobremaneira, assim como o Carlos Ivan, como o Paulo Tadeu, mas Márcio foi a primeira pessoa que se disponibilizou a ajudar todos nós, né? Não só a mim, que Márcio está próximo de mim desde o primeiro semestre, mas Márcio tem dado a mão, tem estendido a mão para qualquer professor que tenha essa dificuldade, inclusive para os seus colegas.
Márcio tem ajudado colegas que talvez ele nem conheça muito, mas parabéns, Márcio. Eu acredito muito na lei do retorno, e quem faz o bem tem o bem de presente, né? Então, parabéns de coração por toda essa contribuição que você está prestando a todos nós. Então, eu, em nome da Universo, congratulo e exalto toda essa forma de atuação que você está fazendo por nós. Muito obrigada. Que Deus te abençoe mais e mais. Seguindo aqui, então, né, o conteúdo técnico, eu estava explicando a atuação do sindicato, não só como representante processual, mas como exercente da legitimidade ordinária pública, pura, desculpa, pura, e também como substituto processual. Preciso aqui avançar agora nas considerações sobre litisconsórcio e sobre intervenção de terceiros, né? Até para a gente cumprir aí algumas informações do estudo dirigido e tirar alguma dúvida que alguém mencionou aí anteriormente. E aí eu também falo do estudo dirigido dessa próxima semana. Mas, falando um pouquinho de litisconsórcio, devo informar a vocês que, de acordo com o artigo 769 da CLT, 769 da CLT, toda vez que a CLT for omissa em relação aos institutos, tanto do direito material quanto do direito processual, devemos utilizar os mandamentos do direito comum, do direito civil e, naturalmente, do direito processual civil. Então, eu inicio essas explanações técnicas sobre o litisconsórcio no processo do trabalho para dizer para você que a CLT não dedica um capítulo ou uma seção específica para tratar de litisconsórcio. Em função disso, e seguindo as máximas do artigo 769 da CLT, eu vou tomar emprestado o ensinamento do Código de Processo Civil, especificamente do artigo 113, 118, que são aí os artigos dedicados ao litisconsórcio. Ao litisconsórcio. Só que antes mesmo, inclusive, de fazer qualquer menção a esses artigos do CPC, eu vou lembrar algumas classificações do litisconsórcio enquanto instituto, que vocês, inclusive, estudaram lá no processo civil, e que são, então, utilizados aqui no processo do trabalho de maneira idêntica. Idêntica. Aproveito, inclusive, para dizer a vocês que a CLT não dedica, como mencionei agora há pouco, nenhum capítulo ou seção própria para tratar do litisconsórcio. Apenas faz entender que o litisconsórcio é utilizado, sim, é aceitável no processo do trabalho. E essas evidências implícitas estão, inclusive, nesses dois artigos que eu mencionei aí, o artigo 842 da CLT e o artigo 843. Por exemplo, esses artigos utilizam aí palavras no plural para mencionar empregados, empregadores, também o próprio artigo 791, que eu mencionei agora há pouco, sobre o ius postulandi, que fala os empregados e os empregadores, no plural, né, podem atuar no processo desacompanhado de advogado. Então, essas menções a palavras no plural para se referir às partes em um mesmo processo, fazem também entender acerca da aplicabilidade do litisconsórcio na seara processual trabalhista. Ademais, eu consigo te convencer rapidamente, no sentido de lembrar que todo o instituto do litisconsórcio é completamente compatível ao processo do trabalho. Inclusive, essa compatibilidade contribui positivamente com o princípio da economia processual, em que eu consigo, inclusive, por conexão, reunir partes plurimas, então uma pluralidade de partes no mesmo processo, para evitar duas ou mais reclamações trabalhistas distintas.
Então, isso é economia processual, isso é segurança processual, isso é artifício para se evitar decisões controvertidas ou desarmônicas. Então, vamos usar, indiscutivelmente, todos os mandamentos trazidos pelo processo civil acerca do litisconsórcio. Ok, gente? E aí, para seguir nos nossos ensinamentos, revivendo ou rememorando algumas classificações do processo civil, lembre-se que quanto às partes ou aos polos, o litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto. Litisconsórcio ativo é aquele que identifica uma pluralidade de autores, né, pluralidade de partes no polo ativo. O litisconsórcio passivo identifica uma pluralidade de réus ou pluralidade de partes no polo passivo. E o litisconsórcio misto apresenta a pluralidade de partes tanto no polo passivo quanto no polo ativo. Informo a vocês uma expressão comum de ser utilizada no processo do trabalho. Estou me referindo à reclamação plurima. O que significa essa expressão reclamação plurima? Reclamação plurima é aquela reclamação que identifica um litisconsórcio ativo, ou seja, é a existência de mais de um réu, ou desculpa, de mais de um autor, de mais de um reclamante no processo trabalhista. Então vamos imaginar, João, Maria, José e João, através de uma única ação, propuseram aí reclamação trabalhista em face da empresa Ninjaria e Pistoleiragem Limitada. Então, é a pluralidade de uma pluralidade, é uma possibilidade de pluralidade de partes no polo ativo que configura a chamada reclamação plurima. Bem, seguindo aqui nas informações de classificação dos litisconsórcios, você sabe, inclusive, que quanto à propositura, quanto à utilização do litisconsórcio, o litisconsórcio pode ser originário ou superveniente. Litisconsórcio originário é aquele litisconsórcio que foi utilizado ou que foi gerado desde a propositura da ação. E o litisconsórcio superveniente é aquele litisconsórcio que só passou a existir no curso da ação, na tramitação da marcha processual. Inclusive, o litisconsórcio superveniente é oficializado através do Instituto da Intervenção de Terceiros. Inclusive, a gente fala disso na sequência. Então, uma das possibilidades, né, ou a principal possibilidade de intervenção de litisconsórcio superveniente é através de determinadas intervenções de terceiros, não de todas, mas de determinadas. Não estou incluindo todas, porque você sabe que tem aquela possibilidade de uma parte que foi identificada no polo passivo da lide ser considerada ilegítima para figurar no polo passivo da lide e, em substituição a ela, ingressar no polo passivo outra parte. Inclusive, talvez tenha sido essa a dúvida de Jane, mas eu provoquei bastante aí vocês a pesquisarem o que é o Instituto do Alegatio Factum Principis, aplicado ao processo do trabalho, até porque quem está acompanhando aí a televisão, né, os noticiários, deve ter visto Bolsonaro se pronunciando aí ouvi falar que tem um artigo na CLT, estão dizendo aí que tem um artigo na CLT que pode imputar ao Estado a responsabilidade por essa situação de paralisação das atividades. Não é bem assim. Existe mesmo esse artigo, e aí, se não der tempo de explanar tudo sobre ele hoje, já vou adiantando, leiam o artigo 486 da CLT, 486 da CLT, que vocês vão entender bem o que é essa alegação do fato do príncipe.
mas que, inclusive, a situação atual do coronavírus parece não aplicar a regra manifesta no artigo referido, no artigo 486. Então, eu vou preferir a, me detalhar mais nesses indicativos quando nós estivermos estudando a intervenção de terceiros. Por hora, e até com receio de não conseguir abordar esse conteúdo ainda na aula de hoje, vamos ver se eu chego lá, já está aí a dica do artigo 486 da CLT. Bem, seguindo aqui nas classificações de litisconsórcio, o litisconsórcio também pode ser necessário ou facultativo. O litisconsórcio será facultativo quando decorre de autonomia das partes estarem aí posicionadas no polo ativo ou passivo da lide. É mera faculdade ter mais de uma parte no polo ativo ou no polo passivo da lide. Mas, quando isso decorre de determinação da lei, de necessidade, digamos então que estaremos diante do litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário. Então, vamos imaginar, em regra, a situação de reclamações plurimas envolvendo reclamantes diversos são exemplos evidentes do litisconsórcio facultativo. Eu não posso pensar que a minha pretensão quanto ao meu direito de agir está condicionado ao exercício do direito de agir por Léo Flores, meu colega de trabalho, que também está sofrendo as mesmas violações trabalhistas que eu estou. Não. É faculdade nossa podermos juntos propor uma única ação trabalhista, mas há de se preservar a autonomia das vontades para, inclusive, propormos duas diferentes reclamações. Agora, em outras hipóteses, e somente só, quando a lei determina, o litisconsórcio deve ser aí na formatação de litisconsórcio necessário. Só para que você possa aí perceber uma situação concreta, né, para facilitar aí uma hipótese. Deixa eu pensar aqui um exemplo bem interessante de litisconsórcio necessário. Já sei. Vamos lembrar de uma época antes da Lei Complementar número 150 de 2015, que a gente poderia penhorar o bem de família, o imóvel, ainda que fosse bem de família, do empregador doméstico que não pagasse os créditos trabalhistas da empregada doméstica. Se porventura esse empregador doméstico fosse casado, eu teria aí a necessidade de incluir no polo passivo da lide o cônjuge. E ainda que esse litisconsórcio não fosse originário, no curso da marcha processual, teríamos que incluir o cônjuge, porque eu estaria aí a envolver o patrimônio de ambos, representado pelo imóvel. A Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, retirou essa evidência de poder penhorar o imóvel do casal para o pagamento dos créditos trabalhistas ou do empregado doméstico. Mas essa é uma evidência excepcional, mas possível ainda, sobre o litisconsórcio necessário. Inclusive, estou te dando esse exemplo porque, lembrando aí da prescrição quinquenal, a gente só não vai mais aplicar essa regra a partir de 1º de junho agora de 2020, que aí vai ter ultrapassado mais de 5 anos da lei. Fora isso, a gente ainda aplica, sim, ao litisconsórcio necessário para aqueles empregadores domésticos, no caso de penhora de imóvel, antes mesmo da incidência da Lei Complementar 150. Bem, seguindo e avançando aqui nos nossos slides, eu coloquei ainda nessa letra D do tópico 2.1, do subtópico 2.1, que o litisconsórcio,
Quanto aos efeitos da sentença, pode ser litisconsórcio simples ou unitário. Quando os efeitos da sentença são os mesmos para os litisconsortes, diremos que esse litisconsórcio é unitário. E quando os efeitos da sentença são distintos para esses litisconsortes, diremos que o litisconsórcio é simples. Então, se a sentença tiver mesmos efeitos para os litisconsortes, eu terei aí um litisconsórcio unitário. Quando eu tiver efeitos diferentes para litisconsortes distintos, eu identificarei esse litisconsórcio como litisconsórcio simples. Essa classificação representa, então, os efeitos da sentença para os diferentes litisconsortes. Ainda sobre litisconsórcio, quero lembrar uma informação bem importante para os senhores, que é aquela informação do CPC, que fala sobre o dobro do prazo para os litisconsortes com advogados distintos. Vocês lembram disso? Lá no CPC, você tem a seguinte informação: os litisconsortes que tiverem advogados distintos terão aí prazo em dobro no processo. Então, litisconsortes com advogados distintos, aplica-se no processo civil prazo em dobro. Olha, quero inclusive chamar especial atenção para vocês sobre esse tema, porque esta é a única peculiaridade, é a única informação exclusiva do processo do trabalho. Essa regra de prazo em dobro para litisconsortes com advogados distintos não se aplica ao processo do trabalho. Vou repetir. Lá no processo civil, você está bem acostumado com aquela informação de que, se os litisconsortes tiverem advogados diferentes, então a gente dobra os prazos do processo civil para esses litisconsortes com advogados distintos. Inclusive, é até uma estratégia utilizada pelos advogados dos litisconsortes realmente se apresentar como advogados distintos para ganhar essa dobra de prazo. Muitas vezes, esses réus, eles até podem, digamos assim, querer contratar o mesmo escritório, mas estrategicamente fazem procurações nomeando advogados distintos, justamente para se beneficiarem da dobra prazal. Essa estratégia de ninja não se aplica aqui no processo do trabalho. Essa estratégia aí de dobra de prazo não se aplica no processo do trabalho. E em que pese, Rô, eu não tenho essa informação na CLT, eu vou ler para você a OJ 310 da SDI 1 do TST. A OJ 310 da Seção de Dissídios Individuais número 1 do TST, inclusive informa que não se aplica essa dobra de prazo para litisconsortes com advogados distintos na Justiça do Trabalho, porque a gente entende que isso viola a celeridade processual. Isso viola a celeridade processual. Então, até para cumprir aqui essa confirmação sobre o que eu estou falando, eu não coloquei nos slides, mas vou ler a OJ 310. Copia aí o número dessa OJ para completar aí as informações. OJ 310. Litisconsortes, procuradores distintos, prazo em dobro, artigo 229 caput e parágrafos 1º e 2º do CPC de 2015. E o antigo artigo 191 do CPC de 1973. Inaplicável ao processo do trabalho. Inaplicável ao processo do trabalho, a norma contida no artigo 229 caput e seus parágrafos 1º e 2º do CPC de 2015, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.
Então, processo do trabalho, seguindo os entendimentos formulados, na verdade, orientados do TST, através dessa OJ 310, não aplica o artigo 229 do CPC, portanto, não faz a dobra prazal, porque seria uma estratégia anti-celery para o processo do trabalho. E aí, te dando um exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma reclamação trabalhista que foi movida por João em face das empresas X e Y por pertencerem ao mesmo grupo econômico. Seguindo aí a teoria do empregador único, artigo 2º da CLT, João propõe uma reclamação em face das empresas X e Y. Vamos imaginar que essas empresas tenham advogados distintos. Considerando ficticiamente que o juiz proferiu uma decisão julgando a ação parcialmente procedente, e isso gerou a condenação das empresas em responsabilidade solidária na monta de R$ 100.000, ainda que esses reclamados, essas empresas reclamadas, tenham advogados distintos, caso elas queiram recorrer, e aí já antecipando, o recurso cabível é o recurso ordinário, eles terão que interpor esses recursos ordinários no prazo comum de 8 dias. 8 dias é o prazo para a interposição do recurso ordinário, vide artigo 895 da CLT. Vamos estudar ainda aí todos os recursos, mas o que eu quero te dizer é que se você estivesse no olhar do processo civil, você ia dobrar esses prazos em face dos advogados distintos desses réus. Mas no processo do trabalho, essa estratégia não traz nenhum benefício para dobra de prazo, porque não é aplicado o artigo 229 caput e seus parágrafos do CPC por violar a celeridade, que é inerente ao processo do trabalho. Aproveitando essa oportunidade aqui para brincar um pouquinho com o processo civil, que a morosidade esteja lá no processo civil, no processo do trabalho, não. Então, a gente não usa a incidência do artigo 229 do CPC. Quem quiser que seja do processo civil aí pode dizer diferente. Aqui quem manda sou eu. Só para distrair vocês e descontrair. Seguindo aí, eu já posso mudar de tema e desta vez falar da intervenção de terceiros, né? Falar da intervenção de terceiros. Da mesma forma que eu mencionei agora há pouco, que o litisconsórcio não é regulamentado, não está regulamentado na CLT, a intervenção de terceiros também não. A gente não tem um capítulo ou uma seção exclusiva na CLT para nos ensinar aí os institutos possíveis para a intervenção de terceiros. Então, mais uma vez, seguindo aqui o mandamento do artigo 769 da CLT, isto é, na omissão das regras do processo do trabalho, vamos usar as regras do processo civil, então eu vou, mais uma vez, tomar emprestado o título 3 do CPC, que na verdade se inicia no artigo 119 e vai até o artigo 132 do CPC, para, então, utilizar, desde que sejam compatíveis, essas variadas espécies de intervenção de terceiros que o CPC me apresenta. Então, considerando aqui a ordem do CPC, eu estou com meu CPC em mãos, porque não deu tempo de eu colocar aqui todos esses artigos nos meus slides. O primeiro capítulo aí do título 3 do CPC traz a assistência. Então,
o Instituto da Assistência está aí do artigo 119 e seguintes, né? Eu tenho na ordem a assistência simples e, na sequência, a assistência litisconsocial. Eu não tenho aqui tempo suficiente, até porque eu quero chegar num assunto específico da CLT, então eu vou desafiar vocês aí a revisão desses artigos do CPC. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas modalidades de intervenção de terceiros, na próxima aula a gente faz alguns comentários elucidativos, mas leiam, por favor, esses artigos. Do 119 até o 119 e 120, a gente tem aqui informações comuns ao Instituto da Assistência. Na sequência, a gente tem a assistência simples, que vai do 121 até o 123. Seguindo, a gente tem a assistência litisconsocial, que está posta no artigo 124. Temos também um capítulo da denunciação da lide, artigo 125 até o artigo 129, e temos o chamamento ao processo, que está no artigo 100, do artigo 130 até o artigo 132. Existe ainda o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, que vocês encontram aqui na sequência. Todos essas modalidades se aplicam ao processo do trabalho. Eu coloquei ali até o 132, mas posso abarcar aqui de uma forma geral e vou ceder esses slides para vocês, né, para que vocês tenham aí mais um instrumento de informação para acompanhamento das aulas, até o artigo 138 do Código de Processo Civil, porque aqui a gente inclui esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, muito utilizado no processo do trabalho, para, inclusive, poder penetrar no patrimônio particular dos sócios. Então, leiam do artigo 133 até o artigo 137, embora na própria CLT a gente tenha aí o regramento incidental da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, mas confesso que esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica só veio para a CLT a partir da reforma trabalhista. Só veio a partir da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, nós utilizávamos aí o CPC também de forma emprestada para a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Inclusive, só para dizer para vocês aqui, os artigos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, vocês encontram no artigo 855-A da sua CLT. 855-A da sua CLT. Ok, gente? O 855-A, vou até fazer uma leitura rápida aqui para que vocês possam me acompanhar. Vocês vão encontrar aqui 855-A, do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Consultando a seção 4 da CLT, você vai ver logo a informação, artigo incluído pela reforma trabalhista, Lei 13.467. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 a 137 do CPC. Então, na verdade, a gente continua usando esses artigos, do 133 ao 137, mas agora por informação direta da CLT, não propriamente por omissão da CLT, ok? Então, dediquem aí especial atenção para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque esta é a grande arma que o processo do trabalho utiliza para poder penetrar no patrimônio particular dos sócios. Então,
eu vou me ater nesses momentos finais, e aí qualquer dúvida que vocês tenham sobre as diversas modalidades de intervenção de terceiros no processo do trabalho, a gente pode esclarecer na próxima aula. Jane está comentando aí que viu que, na prática, existem algumas controvérsias na aplicação do Instituto de Intervenção de Terceiros. Sim, existem. Por isso que eu falei que as modalidades de intervenção de terceiros extraídas do CPC valem para o processo do trabalho desde que haja compatibilidade. Porque, por hora, sobre vários pontos, a gente tem uma controvérsia na doutrina sobre possibilidade de utilização de algumas modalidades de intervenção de terceiros ou não. E até para a gente falar de um momento super megamax atual em que vivemos, eu quero, então, dedicar esses 15 minutinhos finais da aula, vou gastar menos do que isso, porque vocês já estão lotados de tantas informações na aula de hoje. Acho que, inclusive, nessas aulas à distância e com o acessório aí dos slides, a gente consegue fluir mais rapidamente. Isso é bom, isso é ruim, né? É bom porque a gente avança, isso é ruim para você em relação aos conteúdos já passados. Mas vocês vão aí seguindo esse ritmo, porque a gente não desiste nunca e a gente não joga a toalha jamais. Haja Red Bull, com a minha eletricidade inerente ao meu ser. Um Red Bull é o bastante, porque dois, meu amigo, eu fico ligada nos 300, na voltagem 300, aí eu acho que uns 3 dias. Então, não posso não. Só tomo um. Se eu tomar dois, eu acho que eu vou. Aqui do 12º andar, que eu moro no 12º, se eu tomar dois, aí o Red Bull me dá asas, efetivamente. Mas confesso que aqui é água, tá? É água. Inclusive, abasteço aqui, ó. Ó, que coisa linda, Rô. Muito mais bonita do que as camisas tricolores que você faz aparecer aí no seu Instagram. Mas, o que é, Silas? Vai para lá, rapaz. Eu sou Vitória, mas mais do que isso, eu sou Flamengo. Então, tudo é vermelho e preto. Eu posso ser Bahia um dia. Traz CR7 para cá, que vocês vão me ver o semestre inteiro vestida de Bahia, da cabeça aos pés. Tiro foto, faço tudo, o que vocês quiserem. Traz CR7 para cá que eu viro Bahia. Então, vamos lá, vamos responder aí a indagação, inclusive, de Jane, e vamos fazer comentários acerca da única intervenção de terceiros que a CLT apresenta. Eu te disse que a CLT não reserva um capítulo para tratar de todas as possíveis hipóteses de intervenção de terceiros, mas traz uma peculiaridade, inclusive que está em voga aí nessa atual realidade de coronavírus e dos impactos que essa peste viral trouxe para o mundo inteiro e de forma não diferente, infelizmente, para o Brasil. Primeiro eu vou te explicar, então, o que é alegatio factum principis, vou fazer os comentários e, na sequência, eu respondo a pergunta de Jane e finalizo a aula. No final, comenta aí esse surto que Rodrigo teve aí nos comentários. Mas pode ser, inclusive, voltando à sanidade aí de Rô, essa pode ser uma questão aberta de prova, sim, por que não, diante da relevância, né, da realidade atual. Ah, vou, então, me referir ao artigo 486 da CLT, que fala do fato do príncipe. Olha, meus queridos, Maquiavel já nos ensinou que o príncipe é o Estado. Então, o fato do príncipe retrata uma hipótese que
resulta uma decisão do Estado. Tudo bem que, seguindo aí a ótica da preponderância do interesse público, enfim, da necessidade estatal de honrar aí com os interesses da coletividade. O artigo 486 da CLT traz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação de atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, sendo que esta indenização ficará a cargo do governo responsável pela respectiva paralisação das atividades, seja essa paralisação temporária ou definitiva. Inclusive, por conta desta literatura aí prevista no caput do 486, o Bolsonaro, numa entrevista que ele deu, disse: vocês ficam aí lembrando de um artigo da CLT que fala que o Estado pode ser imputado em responsabilidade por ter paralisado as atividades. E aí, para tentar desobrigar o empregador e conduzir a responsabilidade para o Estado. Já vou antecipando que, ao meu ver, e esse tem sido o posicionamento de vários grandes nomes do processo do trabalho, sugiro que você, inclusive, assista um vídeo que o Henrique Correia colocou no seu Instagram, e, naturalmente, o Renato Saraiva deve ter se pronunciado, a Ariana Linhares também, esses grandes nomes do direito do trabalho, mas entendo, inclusive, que não se aplica a determinação do artigo 486 da CLT a esta atual realidade do coronavírus. É verdade que foi ordem do governo a paralisação das atividades, mas se você for avançar nos estudos doutrinários, você vai ver que esse artigo 486 se aplicará nas hipóteses em que o Estado está a cumprir um interesse seu, enquanto Estado. E, verificando a situação do coronavírus, veja bem aqui a paralisação das atividades decorrente de um interesse do Estado, mas de um interesse maior ainda, de um interesse macro, que é o interesse de saúde pública. Então, aqui ninguém está fazendo preponderar o interesse da autoridade municipal, ou estadual ou federal, paralisando as atividades, não. Aqui se trata de uma infeliz realidade de saúde pública, ou melhor, de doença que pode atingir a todos nós se não fizéssemos essa estratégia do isolamento social. Isso é um diagnóstico que a ciência demonstrou e que foi aplicada pelo mundo inteiro. Então, eu estou muito preocupada com a situação dos empresários, estou preocupada também, e de igual forma, com a situação de empregados. Se eu já dizia que eu não sei dizer o que é mais difícil no Brasil, se é ser empresário ou se é empregado, eu continuo dizendo que agora eu não sei mesmo o que é mais difícil, ou até sei dizer que é tão difícil no Brasil ser empregado, como é difícil no Brasil ser empresário. Porque a gente tem aqui vários empregados despedidos em função dessa crise, provocada pelo estado de pandemia. A gente tem vários empresários, milhares ou milhões de empresários atingidos diretamente pela crise, que tiveram que fechar seus comércios, suas atividades empresariais. Isso não foi diferente com os profissionais liberais, que não estão podendo exercer o seu ofício diante desse isolamento. Mas, sendo muito científica, inclusive, entendo que não cabe aí imputação para a responsabilidade do Estado. Trata-se de um fato de força maior, não propriamente motivado por ato de interesse estatal, mas de força maior. Então, eu entendo que não se aplica esta imputação de responsabilidade para
que o Estado arque com esses pagamentos de indenização referente às verbas rescisórias dos empregados despedidos. Parágrafo 1º. Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito no presente artigo, o Tribunal do Trabalho deve notificar a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho para que, no prazo de 30 dias, ela alegue o que entender devido e passe a figurar no processo como chamada à autoria. Então, aqui é uma hipótese muito semelhante à nomeação à autoria, que o processo do trabalho preferiu denominar de chamamento à autoria, mas é a tradicional hipótese de nomeação à autoria. Imagine, por exemplo, uma situação, caiu inclusive numa prova da OAB de segunda fase, está na minha apostila de prática, para quem está fazendo prática comigo, é o 5º caso do capítulo de contestação, mas uma hipótese em que uma lei federal decidiu desapropriar uma área onde funcionava o único estabelecimento do empregador para a construção de uma usina hidroelétrica. Bom, essa desapropriação aí é um fato do príncipe. Foi motivada por ato da autoridade federal, porque eu disse que era uma lei federal que desapropriou a área para a construção de uma hidroelétrica. Nessa hipótese, sim, eu aplico esse artigo. Vamos imaginar que Antônio era empregado da empresa Ômicron, que teve, né, ali o imóvel desapropriado em função desta lei federal. Se Antônio propõe uma ação em face da empresa Ômicron, essa empresa Ômicron, considerando que fez o pagamento de todas as outras verbas trabalhistas não rescisórias, isto é, pagou 13º proporcional, pagou férias proporcionais, acrescidas do terço, não deve nada a título de horas extras, de nenhuma parcela trabalhista de natureza salarial, mas se o problema é tão somente as verbas rescisórias, isto é, 40% de FGTS para alguns doutrinadores, aviso prévio indenizado, essas verbas deverão ser arcadas pela União, considerando que se trata de uma lei federal, no meu exemplo. Se fosse uma lei municipal, pelo município, se fosse uma lei estadual, pelo Estado, mas é a autoridade motivadora desta paralisação temporária ou definitiva que deve ser responsável pelo pagamento desta indenização fruto das verbas rescisórias. Todo mundo me fez entender? Todo mundo conseguiu me entender? Pois bem, se, porventura, o empregado propõe uma ação em face da empresa, a empresa, em sua contestação, deve arguir ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e, em seu lugar, apontará a autoridade coatora e vai requerer a extinção do processo em relação a ela, extinção sem resolução do mérito. Então, considerando que ela está quite com suas obrigações creditícias de natureza salarial, ela vai invocar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pede que o processo seja extinto sem resolução do mérito para a empresa e siga adiante na marcha processual, tendo aí no polo passivo da lide a autoridade responsável pela paralisação das atividades. Agora, se no caso concreto o empregado ingressa com ação em face da empresa, inclusive porque ela está devendo férias, 13º, hora extra, ou outras parcelas de natureza trabalhista, salarial, aí não dá para o empregador invocar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Vai ter que, tão somente, buscar a inclusão da autoridade aí, né, provocadora da paralisação das atividades, e o polo passivo da lide agora vai figurar com essas duas pessoas, o empregador e a autoridade que provocou a paralisação das atividades. Note que o empregador vai ser imputado na responsabilidade em relação aos créditos de natureza salarial, trabalhista,
pertinentes ao curso do contrato, e a indenização correspondente às parcelas rescisórias de 40% de FGTS e, para alguns doutrinadores, o aviso prévio indenizado. Estas parcelas ficarão a cargo da autoridade provocadora da paralisação das atividades. Alguma dúvida, pessoal? Beleza? Então, eu já respondi aí qual o meu pensamento acerca dessa medida provisória 927, que trouxe essa possibilidade, inclusive, de mudar o trabalho presencial para o trabalho remoto, e entendo, inclusive, que essas determinações do governo não ensejam responsabilidade pela alegação do fato do príncipe, né? Então, esse posicionamento meu, inclusive, é um posicionamento coincidente com esses juristas que, de forma muito sensata e razoável, têm se pronunciado aí nas redes sociais. Beleza, meus queridos? Eu quero, então, encerrar a aula de hoje, agradecendo a presença de todos vocês. Eu vou seguir aí nesse ritmo, cumprindo o conteúdo através dessas aulas online, até quando Deus quiser, né? Espero muito em breve de poder encontrá-los presencialmente, para que eu possa acarinhar aí todos os cabelos, todas as cabeças, como eu costumo fazer nos nossos encontros presenciais, mas me mantenho disponíveis para quaisquer dúvidas. Eu fiz um estudo dirigido essa semana, salvo memória, com conteúdo que eu ainda não alcancei, porque, na verdade, eu pensava em seguir na aula de hoje sem precisar falar desses temas de partes e procuradores, porque esses temas foram já explanados por mim nas lives que eu fiz na semana passada. Mas como a intenção aqui não é prejudicar ninguém, considerando que a maioria não conseguiu me assistir na live, então eu resolvi seguir aqui com o conteúdo da semana passada e até, né, intervenção de terceiros, e a gente segue aí com despesas processuais para a próxima aula e petição inicial, se Deus quiser. Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, sugiro que no início da aula que vem, vocês, aí antes de eu adentrar no conteúdo inédito da próxima aula, que vocês façam as perguntas. Eu vou ceder, sim, esse material que eu estou fazendo pelos slides, mas eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, eu devo fornecer via portal, só no final de semana, porque eu vou crescer esses slides, já para que vocês tenham aí um conteúdo que possam me acompanhar pelas próximas aulas. A Universo prorrogou na verdade, por tempo indeterminado agora, a suspensão das aulas. Então, a semana de provas agendada conforme calendário acadêmico está naturalmente prejudicada. Estou aguardando decisão da reitoria e da pró-reitoria acerca de como procederemos para a realização das provas. Ainda não tive essa informação oficial, mas apenas, né, sob um olhar presumido meu, só intuitivo meu, acho que nós devemos fazer as provas à distância, né? Através do AVA, desses mecanismos, como vocês estão acostumados a fazer para as disciplinas online, mas não vou me precipitar, vou esperar o posicionamento oficial aí da Universo, e eu, Márcio, e toda a minha equipe que me ajuda, a gente vai atualizar vocês acerca dessas novas diretrizes sobre as provas. Por enquanto, vocês estão aí lotados de estudos dirigidos, né? Por favor, sejam disciplinados na realização dessas atividades, até porque essas atividades vão compor a nota do seu VT, então vocês se livraram do maldito simulato que diminui nota da galera. Então, façam com responsabilidade essas atividades, porque através dessas atividades, os professores vão pontuar vocês para aquela nota do VT. Ok, gente? Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo imenso carinho, pelo imenso respeito. E a gente se vê aí na semana que vem. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, pessoal.